Olá, vamos falar de coronavírus, como a gente sempre fala nessa bate-hora, nesse bate-local, hoje 12 de junho, Dia dos Namorados no Brasil, e a gente vai continuar falando de coronavírus, mas vamos falar de coisas bonitas também, vamos conversar hoje, ter a honra de conversar com a doutora Margarete Dalcomo, que além de ser uma pesquisadora da Fiocruz, uma das maiores autoridades no mundo sobre tuberculose, é talvez a maior voz de ciência nessa pandemia de coronavírus no Brasil. E além disso, ela teve a infecção pelo coronavírus, passou pelo que os pacientes sentem. Então a gente vai conversar com ela daqui a pouco sobre isso. Fábio Fachel, bem-vindo. Olha a hora, o cara acertou a hora. Tamo junto aí, cara. Enfim, eu vou começar hoje, as pessoas vão entrar e quem entrar um pouquinho depois vai estranhar. Eu vou começar hoje com música. É sexta-feira, tradição aqui, começar com música. Eu descobri um negócio muito interessante. Uma experiência musical que começou em Israel há 2 para 3 anos atrás, onde a atração não está no palco, a atração está na plateia. Eles fazem concertos com milhares de pessoas e essas milhares de pessoas cantam juntas. Nunca cantaram, muitas não são profissionais, são cantores, eles são meio que triados ou separados na entrada do local do concerto por cantores profissionais que simplesmente identificam a que grupo qual é o som deles em termos de voz. Se são mais agudos, mais graves, e eles recebem um papel com uma parte da letra que eles vão cantar. Tá? E isso, enfim, é emocionante, tem no YouTube, o grupo chama Kululan, né? Eu acho que isso é um negócio que vale a pena dar uma olhada, e eles só que, como é que vai ser agora, né? Grandes eventos, né? Juntando milhares de pessoas e não pode fazer. Então eles fizeram isso virtualmente. Vamos ouvir um pouquinho que é muito interessante. Do you know the song Fix You by Coldplay? We're gonna sing it together in 3-part vocal harmony. Essa experiência reuniu 5.000 pessoas no dia 19 de abril desse ano, em 66 países diferentes. Muito interessante. É um novo jeito de fazer música. 3, 2, 1 and go. Try your best, but you don't succeed. I get what you want, but not what you need. You feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. Stuck in reverse. Lights will guide. I feel blessed. I feel scared. I'm only going to look at the positive things. We can learn from this and make this road a little better. I'm taking the opportunity to get to know myself and become a better person. We will be better people. We will value more the simple things of life. Everybody can make a difference. We hope this passes soon. We are unbeatable. Can't wait for the day that I can hug my Bom, gente, o vídeo é um pouco longo para a gente mostrar ele todo aqui. Aconselho a todos vocês procurarem Kululan, K-O-O-L-U-L-A-M. Vocês vão encontrar no YouTube várias peças feitas por eles, muito interessantes. Essa peça é a peça virtual, mas eles fizeram esses eventos em vários lugares do mundo. Inclusive,
eu via, me encantei com a ideia, fui pesquisar a história deles para contar para vocês e descobri que eles até já fizeram isso com um grupo de brasileiros, né? Um grupo de judeus brasileiros tinham viajado para Israel, 700 pessoas tinham ido para fazer uma viagem cultural e, enfim, religiosa, e aí eles reuniram esse grupo para cantar lá em Israel. Tidu, você lembrou bem do Playing for Change, mas o Playing for Change era diferente porque ele sempre foi virtual, né? Era um grande trabalho de edição onde o produtor musical gravava os músicos em vários lugares do mundo, também é muito interessante, vou trazer para cá, boa lembrança, para a gente mostrar. E só que ele depois juntava isso em separado. Esse grupo não, ele faz isso em tempo real, todo mundo junto. Cululan, Fernanda, tá? Vou botar aqui o nominho deles. Opa, desculpe. Cululan. É um grupo israelita. Eu não sei, tem nome nas letrinhas em hebraico, mas tem um nome em inglês, você acha no YouTube. Gente, vou chamar a doutora Margarete Del Como. Antes, eu vou falar rapidamente dos números de hoje, para a gente não perder a conta. A gente está com 7.586.000 casos confirmados no mundo, né? Os Estados Unidos passou os 2 milhões há 2 dias atrás. A gente tem um total de mortes no mundo de 423.545. Os Estados Unidos já passou as 100 mil mortes, né? O Reino Unido tem 41.566. Por que eu separei isso? Porque, segundo o dado consolidado da Fiocruz, nós já temos 41.035, ou seja, com certeza amanhã ultrapassaremos o Reino Unido e seremos o segundo no mundo, infelizmente, né? Vou perder tempo não, o povo já está chamando, cobrando isso. Vou chamar a doutora Margarete Dalcomo para conversar com a gente. E a gente tem alguns assuntos muito interessantes hoje, além da história dela com o coronavírus. Ela está conectando. Olha ela aí, gente. Bem-vinda, doutora Margarete. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Uma honra. Deixa eu ver se eu boto isso aqui. Eu tô direita, Luiz? Tá vendo aí? Tá bem, tá dando para ver bem, sim. Não tenho muita prática assim de fazer isso. Então, assim, não, é porque eu sou um pouco assim um australopithecus, entendeu, Luiz? Assim, ainda não cheguei ao Homo sapiens, mas um dia eu sairei do Pleistoceno e chegarei, porque aí nessas tecnologias novas é tanta coisa para aprender, enfim, né? Minha amiga Andréia, querida, me vendo aí. Isso, doutora Andréazinha. Doutora Andréazinha foi minha colega de plantão. Ela nem lembra mais disso a essa altura do campeonato. Andréia maravilhosa. Trocentos anos atrás, aliás, mais ou está menos. cheio de gente maravilhosa aí vendo, Luiz, esse depoimento, assim, que é uma coisa muito fraterna. Eu te agradeço me convidar assim para falar sobre isso, sobre essa experiência de tantos médicos, de tantos de nós que cuidamos diretamente de pacientes e que não é exatamente fácil, né, Luiz? É uma experiência que certamente não serve para nos endurecer, né? Eu tenho dito isso bastante até o pessoal mais novo, né? Serve para nos adoçar como pessoas, né? Porque é muito duro, né? É muito duro. E assim, os depoimentos que nós ouvimos, eu ouvi ao longo de todos os pacientes que internei, que cuidei, que dei alta, alguns que foram embora, que partiram, que a gente pôde conviver com a dor das famílias, né, sem se despedir. É uma experiência realmente única para nós, né, que nunca vivemos uma epidemia assim com essa intimidade com a qual nós estamos vivendo essa, né? Eu vou aproveitar, já vou só pedir para esperar um pouquinho a história, porque a gente teve um número hoje que eu acho que a gente precisa conversar sobre ele rapidamente, que foi a divulgação do resultado da pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, né, a EpiCovid-19, que mostrou que o Brasil ainda está, quer dizer, mais um dado, a gente todo dia tem um dado que mostra isso, mas acho que esse dado, Margarete, mostrou de maneira muito clara que a gente ainda está na fase ascendente da doença. O que falta para os nossos governantes entenderem isso, gente?
Olha, Luiz, eu tenho dito várias vezes que no Brasil, o Brasil é um país tão complexo e tão diverso, nós não temos uma epidemia única, né? Se você for comparar, quer dizer, se for analisar um país como a Espanha, por exemplo, ou mesmo a Coreia do Sul, os que nos antecederam, ou mesmo a região da Lombardia, é totalmente diferente, Luiz. O Brasil, eu digo, eu já disse várias vezes, acho que até com você, nós temos 27 epidemias diferentes. Temos situações epidemiológicas diferentes, temos providências diferentes, temos adesão das pessoas também diferente. Então, se você olhar o Sul, né, você vai ver que Santa Catarina tem uma situação hoje muito confortável. Outros locais, Luiz, tiveram um comportamento epidemiológico para o qual nós ainda não temos todas as respostas. Assim, são muitas perguntas. O que é que explica, por exemplo, Luiz, que uma cidade como Manaus, onde a epidemia bateu e bateu muito forte, com aquela mortalidade enorme nas primeiras semanas, e, de certa maneira, Manaus hoje, o estudo de Pelotas mostrou, né, a amostra não é muito grande, mas eles estão começando a fazer um inquérito sorológico de população com 5.000 pessoas, que a Secretaria da Saúde local vai fazer, e Manaus, de certa maneira, voltou a uma situação mais ou menos, né? Não estou dizendo que está normal, de normalidade. Né? Eu não sei dizer quanto está a imunidade daquela comunidade, mas o fato é que a taxa, os dois indicadores que nós usamos, né? A taxa de ocupação de leito com paciente grave, leito hospitalar, e o chamado RT, quer dizer, que tem que estar abaixo de 1, né? Como é que nós explicamos isso? Né? Nós explicamos porque talvez tenham testado um pouco mais. Mas situações, por exemplo, como a do Rio de Janeiro, é muito difícil de explicar e de justificar, Luiz, sobretudo com essa abertura feita hoje. Se você deve ter visto as fotos do que está acontecendo aqui. Então, se hoje nós estamos vendo, né, no Rio de Janeiro, uma redução da taxa de ocupação dos leitos da rede privada da ordem de 60%, né? Tem leito, as emergências esvaziaram, quer dizer, há um impacto nas classes mais favorecidas, não há a menor dúvida. Mas o que vai acontecer com os leitos da rede pública, Luiz, daqui a 12 dias e 14 dias, com essa abertura caótica, como foi feito aqui no Rio de Janeiro? Não sei, mas eu vejo de maneira muito pessimista. Então, assim, o Rio tem essas diferenças, né? São Paulo, a mesma coisa. Então, assim, eu tenho preocupação com o que vai acontecer. Não é segunda onda, tá, gente? Ninguém está falando de segunda onda, não é segunda onda. Lembra quando a gente vê uma tsunami, né? Tem uma ondona, depois tem várias outras, mas não são outras ondas. É a mesma onda que vai deixando. Então, assim, ninguém fala em segunda onda. Não há segunda onda sendo dita até esse momento. É importante esclarecer isso para aqueles que não estão tão afeitos ao problema como a gente, Luiz, de que nenhum lugar do mundo, até o momento, teve segunda onda, tá? Em nenhum lugar. É mesmo? O que teve foi caso voltando, como foi na Coreia, a Coreia voltou a fechar, como foi na Alemanha, Luiz, lembrando que existem categorias dos chamados big spreaders, né? Tem pessoas que são grandes propagadores. Então, a Alemanha liberou para cultos da protestantes e tal, das religiões lá, e teve que fechar, porque num único culto, uma big spreader, uma senhora, contaminou 107 pessoas. Aí fechou de novo. Então, assim, essa flexibilidade precisa ter também por parte das autoridades e essa sensibilidade que não parece, nesse momento, predominar no Brasil. É. Eu pelo menos eu tenho a preocupação de que a gente vai ter que manter a mobilização, principalmente dos leitos públicos e até mesmo em alguma forma os leitos privados, porque o interior do estado não tem capacidade de responder. Né? A gente viveu sempre no Brasil com os prefeitos do interior fazendo rebocoterapia. Né? Então, eles não têm estrutura de saúde para atender quando a epidemia começar a chegar de maneira muito importante nas cidades menores. E então, ela já chegou, né, Luiz? Ela já está chegando. Né? Desarmar as estruturas na capital é temerário também, porque a capital vai ter que ajudar, não tem saída. Né? E esse processo, Luiz, de interiorização é um fato.
Hoje a doença se interioriza no Brasil, né? E lembrando que apenas 20% dos municípios brasileiros têm leitos de terapia intensiva. Então, portanto, não é um número grande. Por mais que nós saibamos que muitos municípios são pequenos, mas a logística de transporte ela não é como na Europa, né, Luiz? Você lembra que a França, quando a situação explodiu no norte da França, eles mandaram muitos doentes serem tratados na Alemanha, atravessava a fronteira, passava ali por Estrasburgo, é mole. A Alemanha tem sobra de leito, tem praticamente cada um tem um backup de outro, então, assim, por isso é que a situação da Alemanha foi tão particular e com os melhores resultados, indubitavelmente, né? Então, assim, é isso. Mas no Brasil A tem, gente tem esse fenômeno da interiorização e tem essa outra coisa que a gente tem que entender, Luiz. A epidemia chegou para nós de avião, mas o Brasil tem uma malha rodoviária impressionante. Eu vi os estudos que a Bahia está fazendo, né, fazendo o hub em Feira de Santana. O hub de Feira de Santana é uma coisa impressionante. E eles estão mapeando caso a caso, com plotting, fazendo a plotagem, vendo a distribuição da interiorização todinha pelo interior da Bahia. É uma coisa impressionante o estudo que o pessoal da Bahia está fazendo, entendeu? Então, assim, essa interiorização é um fenômeno real no Brasil e ela nos preocupa muito. É. Bom, Margarete, eu queria agora que você contasse a sua história com o paciente do coronavírus. Né? A gente Olha conversou só, aqui Luiz, já. a minha história não é uma história interessante, nem eu quero fazer dela um paradigma para nada. Né? Eu quero, quando você me pediu, quer dizer, eu quero falar de uma experiência que eu acho que é de muitos de nós médicos que cuidamos de pacientes. Logo que a epidemia chegou, Luiz, e a gente começou a receber tantos casos graves, né? Nós vimos uma primeira questão, né, que eu não vivi, porque eu não fui um caso grave, né? Eu me contaminei, eu fui um caso leve, barra moderado, né? Eu fui ao hospital, voltei para casa, eu me tratei em casa. Confesso que é muito ruim, já vou falar disso depois, eu acho que muita gente passou sobre isso, mas o que eu queria falar em primeiro lugar é a experiência de médico cuidando de pessoas, né? Que é o sentimento de, digamos assim, de que nós podemos ajudar aquelas pessoas no momento em que elas entram na emergência, né? Não sei se todo mundo viveu essa experiência, quando você entra numa emergência de Covid, né? Que o pessoal chamava de covidário, né, Luiz, na gíria que rapidamente se estabelece no Brasil, como nós sabemos, o paciente se despede da sua família, do seu amor, do seu filho, naquele momento em que ele entra. Então, aquilo é um despenhadeiro para o oblivion, né? Você não sabe se você vai ver mais aquelas pessoas. Então, os pacientes que não ficaram graves, eu tive vários assim, nós mesmo pedíamos para que eles ficassem com seus telefones celulares, porque eles falavam com a gente, usavam FaceTime. Eu falei várias vezes com meus pacientes usando FaceTime. Os bons CTIs, todos permitiram isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, vários. Então, com isso, eles falavam com a família, etc. Mas quando o doente é grave e que era colocado em ventilação mecânica, e muitas vezes não voltavam, é muito duro, Luiz. É das experiências mais duras, porque a família chega para nós, a família, o companheiro, a mulher, o marido, o filho, as pessoas amadas, né? Que dizem, mas eu preciso vê-lo, e você ter que dizer, olha, não dá para ver, porque não dá para entrar num ambiente onde todos os cuidados são tomados com maior rigor, como foram aqui nos bons serviços e certamente nos outros locais, mas é muito duro você dizer esse não. Poucas vezes a gente, por mais racionalidade que tenha, por mais que tenha tratado a cabeça, feito psicanálise, o diabo, mas assim, é um não, talvez dos mais doloridos que eu já dei na minha vida, Luiz. Dizer, olha, eu lamento, mas não pode. Né? Pode se despedir. E alguns pacientes, né, uns pacientes pediram para nós, doutor, eu quero refazer meu testamento. Outros pacientes fizeram procurações.
Tudo isso nós vivemos. Quando eu estou dizendo nós, é porque eu sei que muitos colegas passaram por isso também. Refizeram procurações, outros fizeram anotações, outros entregaram bilhetes para que a gente entregasse à família, ou à namorada, ou à sua mulher, ou ao seu marido, não importa, né? E muitos desses, Luiz, não viram mais as pessoas, nunca mais, né? E morreram, etc., né? E os que voltaram, né? Aí é uma coisa linda, né? É uma das experiências mais doces, porque os pacientes que ficaram curados, né? E eu tenho revisto vários, aí finalmente alguns que a gente não pôde ver pessoalmente, que passavam o caso para os colegas mais jovens, como eu contei com a ajuda de vários colegas mais jovens do que eu, que acompanhavam os pacientes dentro do CTI, me davam notícia de manhã, de tarde, de noite. Eu falava com eles quando eles ainda estavam só em alto fluxo de oxigênio, mas não em ventilação mecânica. Então, quando eu fiquei doente, Luiz, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, será que eu vou também? Eu não tenho que mudar meu testamento, eu não preciso mudar, o meu desejo está lá expresso, não preciso fazer nada. Mas como que vai ser? Como é que eu vou me despedir se eu sair de casa e for para o hospital e não voltar? Né? Esse sentimento, Luiz, todos nós, quem ficou doente, teve. Né? E quando você vive, depois tem uma outra questão que eu acho que, para nós médicos, ela é diferente, Luiz, porque nós conhecemos a doença. Né? Quando eu fiquei doente, 2 meses já tratando, vendo doente praticamente todo dia, nós já sabíamos como a doença é. Como todos nós sabemos, é uma doença bifásica, né? Basicamente, falando assim de maneira clínica. Né? Então, ela começa com aquela viremia, tal, você se sente mal e tal, mas todos nós sabemos e estamos acostumados que cada um de nós tem 2, 3 viroses por ano, elas melhoram, né? Duram 3, 4 dias e a chatice acaba. Essa doença não é assim, Luiz, ela piora com o passar dos dias. Então, quando você vai chegando no 7º dia, nós que conhecemos toda a patogênese, né, como é que a doença se dá, e você vai atravessando aquela primeira semana, já sentindo aquela fraqueza, aquele mal-estar, né? Eu não conseguia falar, por exemplo, né? Eu não falava no telefone. Eu fiquei muitos dias sem atender telefone, só falava por mensagem, porque a fraqueza e a voz é terrivelmente prejudicada, né? Eu não conseguia dizer uma frase inteira, era uma coisa como se eu tivesse muita falta de ar e eu não tinha, porque eu não dessaturei de maneira grave. O máximo que eu fui foi 94 durante um dia ou 2, e depois rapidamente recuperou. Então, eu não tive uma pneumonia relativamente pequena, 20 a 25% de vidro fosco na tomografia de tórax. Né? Já estava anticoagulada, porque eu comecei a usar anticoagulante desde os primeiros sintomas. Os meus primeiros sintomas foram: eu cheguei em casa numa sexta-feira, me sentindo muito cansada, uma coisa estranha a mim, porque eu sou muito energizada, né, como você sabe, então estou acostumada a trabalhar muito. Vim para casa mais cedo me sentindo péssima. E fui deitar, assim, disse, olha, eu vou me deitar porque eu realmente não estou me sentindo bem, na hora do Jornal Nacional, assim, ou seja, um horário que nem era do jantar, eu deitei e dormi seguidamente durante 9 horas, o que também é completamente insólito para mim. E acordei no dia seguinte com o corpo muito quebrado. Falei, acho que eu fiquei muito na cama, mas uma dor no corpo, é uma dor muscular, é uma mialgia horrível, realmente muito ruim. E ao chegar no banheiro, aí eu vi que eu não sentia mais nem o cheiro da pasta de dente, nem o gosto, nada. Aí eu, naquele momento, ou seja, 1 minuto depois de acordar, eu vi que eu estava doente. Eu fiquei muito Agora, eu vou preocupada. fazer uma pergunta, uma pergunta que, enfim, Tu não quer calar. Você teve medo de morrer? Eu tive, mas eu vou chegar no momento em que eu tive, Luiz. Quer dizer, aí foi quando eu fiz o meu diagnóstico, entendeu? Aí eu disse, bom, eu estou doente, olhei para o meu marido, fiquei muito preocupada, né? Falei, bom, ele não pode, eu não posso ter feito isso, né? E me deu uma sensação de culpa horrível, né? Que eu acho que é própria de nós, né? Eu fiquei muito mal naquele momento. E aí liguei para o meu querido amigo Hélio Magarinos, no Richer, falei diretamente com ele, falei, Hélio, eu estou doente, manda alguém aqui para me colher um exame e já estou aqui separando, fazendo minha trouxinha,
falei para ele, para poder levar minhas coisas embora daqui do meu quarto. E aí, manda aí alguém aqui. Aí ele mandou realmente, uma pessoa veio, colheu o meu exame naquele mesmo dia, que era um sábado, não tinha ninguém, aí é outro desamparo, né? Porque não tinha ninguém em casa. Eu disse, como é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Meu marido não sabe fazer nada, entendeu? Não é uma pessoa habituada a se virar como eu, entendeu? Eu falei, aí eu liguei para minha enfermeira, que é um anjo, meu anjo da guarda na Fiocruz, que é minha coordenadora de pesquisa, disse, vem aqui, me ajuda, e foi o que ela fez. Bom, enfim, e organizamos uma infraestrutura rapidamente, eu me afastei, fui embora, né? Fui para outra casa, a gente tem um apartamento na frente, que é da minha família, que estava vazio, enfim, meio mais ou menos, enfim. E aí eu fui para lá e lá fiquei. Então, assim, a sensação da solidão, quer dizer, você saber que é você e você. Você tem uma fraqueza que você mal consegue tomar banho, de maneira, quer dizer, a sua autonomia, a nossa autonomia, Luiz, que é a coisa mais preciosa que nós temos, deliberar, né, a vontade e fazer, exercer uma vontade, ou seja, coisas elementares, como, por exemplo, tomar banho, pegar o prato de comida, né, que aquela a enfermeira, eu contratei umas técnicas de enfermagem que me davam, iam de um lado para o outro, assim, para dar assistência, todas paramentadas, trouxe todos os paramentos para protegê-las e poderem ficar perto de mim. Então, me levava a minha comida, né, e eu fazia o resto todo, né, esquentava no micro-ondas, comia. A fraqueza, eu tive tanta fraqueza muscular, Luiz, que eu, para segurar o garfo para comer, eu usava duas mãos. Eu fazia esse gesto com uma mão, empurrando com a outra, assim, uma coisa realmente inusitada. E quando chegou no 7º dia, eu tive um colega que me acompanhou, que é um amor, que é meu amigo, querido, fraterno, que é o João Pantoja, que é pneumologista como eu, e eu falei, João, preciso de alguém. Ele falou, deixa que eu vou tomar conta de você. E você não quer ficar internada e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou ficar em casa. Fui ao hospital, fiz tomografia, fiz o diagnóstico. Então, assim, Luiz, eu diria assim que o pior momento é quando você vai passando a primeira semana e aí você sabe que está entrando na fase inflamatória braba, ou seja, muita liberação de citocina, e os exames já mostravam isso, já, enfim. E aí eu passei umas 2 noites que eu te confesso que eu acordava de uma em uma hora, botava o oxímetro para ver se a saturação estava caindo, se a falta de ar estava chegando. Isso não tem jeito, é uma fraqueza, é uma fragilidade que eu confesso, eu não tenho nenhum problema de contar. Eu passei 2 noites em que eu fiquei até pior, porque eu tinha medo, eu tive medo. E nesse momento eu fiz muitas anotações que um dia eu vou escrever sobre isso, entendeu, Luiz? Então, assim, de coisas que eu queria fazer, de coisas que eu queria pedir, né, que eu queria pedir às minhas irmãs. A gente está no momento de terminar, minha mãe faleceu tem 1 ano, então a gente está organizando as nossas vidas, né, nesse sentido, somos unidíssimas. Então, assim, coisas que eu precisava resolver, que estava pendente, né, de dar informação, olha, banco tal, tem, enfim, sabe, essas coisas práticas. Eu vi que eu estava fazendo isso quase que sem sentir. É uma necessidade de você que você tem. E eu percebi que eu estava me lembrando do que eu tinha vivido com os meus pacientes, porque eu ajudei muitos a fazerem isso, né? Doutor, eu preciso falar, eu preciso mandar um recado para o meu gerente, preciso que o meu filho tome essa providência, e eu me vi fazendo isso. Então, assim, eu tive sim, Luiz, eu tive alguns momentos em que eu pensei, caramba, se eu morrer agora, vai ser uma gafe mesmo, porque eu estou deixando tanta coisa para trás, tanta coisa para fazer, e assim, e de novo, né, aquela sensação da culpa judaico-cristã que a gente carrega intrinsecamente, né, Luiz? Eu pensava assim das coisas que eu não tinha feito, sabe? E aí, quando foi o nono dia para o 10º dia, eu falei, bom, mas eu já estou no nono para o 10º, né? Já estou começando a subir a ladeira da fase inflamatória, mas ainda estava. Aí eu falava com o João Pantoja, ele dizia, ainda não acabou a fase inflamatória. Aí eu falava, poxa, João, você não está me animando. E eu ainda falava com Mas muita
com muita dificuldade, entendeu? E eu tinha um capítulo de livro que eu tinha ficado de entregar e eu não tinha conseguido. Mas aí fiz a coluna do Globo, mandei, ainda consegui. E aí eu comecei com essa neuropatia, que ainda tem um pouquinho até hoje, sei lá por quê, porque eu não sou diabética, e com muita dormência nas extremidades. E eu tinha que digitar. E eu me lembro que um dia assim, eu fiquei com raiva, sabe? Dei um soco assim na mesa do lado do computador, porque eu digitava e não saía o que eu estava digitando, eu fiquei muito zangada. Mas, enfim, eu passei por isso. Então, a resposta à sua pergunta, Luiz, de maneira super sincera, sim, eu tive medo. Essa doença dá muito medo, porque eu sabia que eu não estava grave, eu estava na minha casa, né? Assim, mas a sensação de acordar de madrugada, né? Eu levantava, eu olhava a lagoa, tinha dias que o céu, sabe assim, eu pensava, bom, eu posso, o telefone do hospital está aqui, é só eu ligar e a ambulância vai estar aqui em 15 minutos para me pegar e para me levar. Tudo estava resolvido. O interfone está aqui, eu aviso para o porteiro, mas essa racionalidade, Luiz, por mais que nós sejamos controlados, tratados, etc., ela não fica o tempo todo com a gente. A gente tem medo, sim. E eu tive medo, sim. Não tenho o menor problema de confessar isso. Você me contou uma coisa, pô, obrigado por contar tudo isso. Eu acho que eu até um dia cometi um gafe, que eu me mandei uma mensagem, estava tentando terminar o artigo lá que você tinha que mandar para o jornal, eu não sabia se você estava passando, enfim, né? E É verdade, uma coisa, é verdade, Luiz. aí eu tomei um susto, falei, peraí, então deixa, fica quieto, não fica quietinha, se cuida, né? Porque para tudo, né? Nada é Mas mais importante que isso. eu consegui mandar as 2 semanas os artigos para o Globo, eu consegui terminar o capítulo já no 12º dia, e aí o editor do livro falou, não, a gente vai esperar você, a gente falou lá com o editor. Eu achei uma deferência, assim, uma coisa, fiquei tão comovida, porque é justamente um livro que vai sair, que, aliás, é muito interessante, Luiz, vou avisar para você quando for fazer o Legal. lançamento virtual, é coordenado pelo José Roberto Castro Neves, é um livro sobre o pós-pandemia. Então, são vários autores, né? Tem alguns médicos que estão escrevendo, né? Sobre o que vai ser pós-pandemia, alguns assuntos. Então, o que vai ser o livro, o cinema, e eu escrevi sobre o que eu acho que seria um novo humanismo na medicina. Né? Esse é o meu capítulo. E consegui entregar a tempo. Então, assim, você vê que eu não fiquei grave mesmo, porque senão não teria conseguido fazer isso tudo. Mas é uma vivência indelével, eu diria, totalmente indelével, marca, a gente não é igual, entendeu, Luiz? Você não passa por não porque seja uma doença grave, é diferente, poder ter sido um câncer, né? Quantas pessoas saem, não é isso, é porque é algo desconhecido, esse que é desconhecido. E a gente sabe tudo teórico, né, Luiz? Você sabe, você conhece a trombogênese, você sabe das fases, você sabe da fase primeira, da viremia, você sabe da fase inflamatória, você sabe da tempestade de citocina, você sabe qual é o momento. Eu pensei, bom, se a minha interleucina 6 aumentar muito, eu sei que eu posso usar tocilizumab, tudo isso a gente sabe, Luiz, mas nós não estamos falando disso, eu estou respondendo a sua pergunta de maneira Eu muito digo assim, sincera. na minha cabeça, eu tinha muito medo, sempre tive muito medo de pancreatite, porque a gente também sabe que é uma doença que, dependendo Horrível. da situação, o paciente está batendo papo num dia, no dia seguinte está no CTI, enfim, e vai de repente. Né? Essa doença é talvez a única que, na minha cabeça, traz esse mesmo grau de incerteza, porque não tem lógica, a gente não consegue observar. Não, ela não obedece, e ela é tão diferente nas pessoas, né, que você vê. Quer dizer, eu tenho colegas, amigos que curaram, que negativaram o PCR, ficaram internados, Luiz, foram para casa e que dias depois continua com dor de cabeça e tem meningite. Então, a gente sabe que essa doença atravessa a barreira, que ela entra no cérebro, né? Colega, médico, né? E está com meningite. Tá bem, tá lúcido, tava, mas assim,
É, como é que você vai esperar que alguém que doença, negative doença viral é muito é complicado. uma doença muito nova e é uma doença da qual nós ainda não sabemos responder tudo, não é verdade? Então, assim, É. ela realmente ela nos assusta, ela nos preocupa e ela dá medo, sim. E quem disser ao contrário, Luiz, eu acho que não está falando a verdade. Tem gente que não quer ver também, né? Deixa quieto, deixa lá, não, vou fingir que não estou vendo. Mas uma Não, coisa, a coisa que me falou, que deve ser até o tom, acredito, do capítulo do seu livro, e que eu tenho passado por momentos altos e baixos com relação a esse assunto. Eu sempre tive a sensação de que tudo isso não pode ser gratuito para a humanidade como um todo, né? Para as pessoas como um todo. É muita dor, muito sofrimento. É, enfim, eu acredito ainda que a gente vai sair melhor disso. Tem dias que eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas eu queria ouvir a sua opinião. Se você também acredita que a humanidade, o ser humano, tem que sair. Eu acho que tem que sair, né? Melhor disso. Agora, se eu acho vai, que sim, Luiz. varia. Acho que sim, porque aqui, né, eu tive vários momentos assim muito diferentes da nossa rotina, né? E um deles foi que muita gente sabe disso, porque isso ficou muito público, né? Mas foi muito inusitado, né? Eu recebi, através do Paulo Artung, que é muito amigo, foi governador do Espírito Santo, é muito amigo da minha família, muito meu amigo, né? Eu tratei do filho, enfim. E me pediu para conversar com o Luciano Huck, né? Que é um comunicador e tal, a quem eu não conhecia, né? Não conheço o Luciano Huck, né? Eu falei, bom, mas conversar o quê, né? Ele quer conversar comigo, né? E aí me telefonou alguém que intermediou, etc. Eu disse, olha, então tudo bem. Ele quer gravar uma live com a senhora. Eu falei para poder mandar para as comunidades, etc. Eu falei, bom, se ele me prometer que ele consegue, é, que ele consegue tudo, a listinha que eu vou fazer para os empresários e para a iniciativa privada. E se ele consegue acabar com baile funk e festa rave nas comunidades, eu converso com ele. Aí a pessoa me respondeu, ele mandou dizer que sim, que consegue. Aí eu falei, tá bom, então eu converso com ele. E aí eu conversei com ele. Então, assim, eu não estou dizendo que isso tenha sido a partir dessa conversa só, estou dando um exemplo, entendeu, Luiz? Nunca o Brasil, que é um país cuja elite é profundamente egoísta, que não tem nenhuma tradição de doação, nenhuma, como tem aí nos Estados Unidos, né? Você lembra quantos congressos médicos nós fomos na vida e que estava lá um abstract e que embaixo está dizendo assim, funded by, aí é uma cadeia de lanchonete, é uma fábrica de salsicha, de não sei o quê, entendeu? Porque existe essa cultura de doação, sobretudo para a saúde, para a ciência e para a saúde. Existe, né? Quer dizer, então, esses grandes doadores, né, Bill Gates, Warren Buffett, tal, eles não são por acaso. Né? Então, assim, mas o Brasil não tem isso, né? O Brasil não tem isso. E eu, então, conversando, eu disse, olha, não é só ao governo que caberá fazer assistência para essas comunidades desassistidas, caberá à iniciativa privada. Essas pessoas têm que dar, têm que assistir quem não tem nada. Né? E nunca nós vimos, Luiz, como nessa epidemia, um comparecimento maciço da iniciativa privada. É claro que eu não estou dizendo que é suficiente, porque é muita gente pobre, né? São os 40 milhões de excluídos, de invisíveis, são os 40% da economia informal, né? Mas nós nunca vimos tanta doação. Né? Então, tudo que eu propus, a gente conseguiu. Bancos dando testes, doando para o Ministério da Saúde, iniciativa privada doando para os hospitais de campanha, para a Fiocruz, para os nossos projetos de comunidade, que nós temos muitos lá na Fiocruz, grifes de roupa que mudaram as suas máquinas para fazer máscaras, então nós estamos distribuindo nas comunidades de São Gonçalo, da área metropolitana do Rio, de algumas comunidades, em média, 18 a 20 mil máscaras por semana, isso feito por grifes famosas que passaram a fazer máscara, né? Fábricas que fazem perfume, né? Que eu falei, para de fazer perfume, que ninguém vai comprar perfume em epidemia, faz sabão líquido, não quero álcool em gel, porque álcool em gel não resolve para quem não tem água potável em casa.
né? Teve empresário que me ligou e disse: a senhora é a doutora que está propondo, o que a senhora quer que eu faça? Eu disse: qual é o seu negócio? Eu falei: o senhor tem carro-pipa? Então o senhor ponha dúzias de carros-pipas levando água para quem não tem água, porque não adianta eu mandar lavar a mão para quem não tem água em casa, entendeu? E a gente conseguiu, Luiz. E eu acho que, assim, eu espero, realmente espero que isso crie no Brasil, que essa epidemia seja capaz, com o preço do número de vidas que nós já pagamos, diga-se de passagem, muitas delas desnecessariamente, porque o Brasil perdeu muita gente que não precisava ter morrido, né? E nós sabemos disso, nós podemos até, se tivermos tempo, discutir por que aconteceu isso. Eu cansei de dizer, e muitos colegas disseram, o que salva a vida não é comprar respirador, porque respirador não salva ninguém. O que salva a vida é médico qualificado, enfermeiro qualificado, técnico de enfermagem qualificado, equipe multidisciplinar de saúde. É isso que salva a vida. Está aí a Alemanha provando. A Alemanha nunca usou um remédio, nenhum desses protocolos enlouquecidos que foram usados por aí, nem o famoso fármaco da esperança, que já é desesperançado há muito tempo, né? A Alemanha nunca usou nada disso, Luiz. A Alemanha usou o padrão ouro, ou seja, boas práticas de terapia intensiva, que é o que salva a vida. E nós sabemos disso, né? Eu tenho comentado que as pessoas falam o seguinte: vamos abrir. Eu falo assim, olha só, não é fácil trabalhar em terapia intensiva. Não é qualquer médico que você pode chegar, porque ele é médico, é o melhor oftalmologista do mundo. Está perdido se jogar dentro do CTI. Vai bater cabeça, né? Não é uma coisa simples. Eu digo assim, você imagina que a gente leva muito tempo para aprender a usar um respirador um paciente de barriga para cima. Poucos intensivistas têm experiência com ventilação prona, que é com ele de barriga para baixo. Não é uma coisa comum nem Luiz, corriqueira. eu conversei com colegas da Espanha, tive várias lives com colegas da Espanha, com colegas da Itália e aqui. Ontem mesmo eu tive uma live com a escola onde eu estudei, que enfim, foi muito interessante, e eu ouvi de uma colega, grande intensivista, uma das pessoas mais qualificadas, e tinha morrido um amigo nosso comum, né? E ela disse: o mais triste, Margarete, é que nós éramos uma equipe super coesa e bem formada, mas ele era obeso e era impossível mantê-lo em prona. Impossível. E nós pensamos e nós sabemos, Luiz, o quanto isso é difícil. Você não consegue botar um obeso e mantê-lo em prona 15, 18 horas. Isso aconteceu em Manaus também, né? Porque eu também conversei com os colegas de lá, e a obesidade foi um dos fatores que contribuiu para a maior mortalidade naquela população também. Eu nem sabia que tinha tanto gordinho lá em Manaus, enfim, que tinha tanta gente com excesso de peso, né? Enfim, a gente sempre tem a ideia de que todo mundo come aqueles peixinhos maravilhosos daqueles rios todos, né? Mas, enfim, come carboidrato, enfim, tem obeso, né? Mas o fato é que, assim, é uma comorbidade que contribuiu muito para a mortalidade. E foi muito dolorosa a maneira como ela me contou, ela estava sofrendo, porque era um amigo comum, um grande médico, um grande obstetra, assim, e faleceu por isso. Quer dizer, ela disse: nós não conseguíamos ventilá-lo em prona, era impossível. E isso era uma equipe muito bem formada, gold standard, entendeu? E a gente sabe que é difícil, Luiz, então não adianta. E quando os colegas da Espanha, e eu ouvi de um colega, quer dizer, em que ele ficou com lágrimas nos olhos e as minhas pulavam numa live, assim como eu estou fazendo com você, porque foi muito difícil ouvi-lo, né? E ele disse: olha, porque eu perguntei, né? Vocês fizeram mesmo escolha de Sofia? Han elegido Sofia? Ele disse: sim, Margaret, lo hicimos, né? Fizemos sim. E eu falei: e que ponto de corte vocês usaram de idade? Ele disse: olha, às vezes a gente usava novo, 70 anos, porque como lá tinha muito velho também, então ele falou: teve asilo em que todo mundo ficou doente, e aí não tinha jeito, né? Ninguém tinha hospital para tudo aquilo, né, Luiz? E aí a gente fazia o ponto de corte assim, o cara com 70 anos, então o que tinha 75 ficava para trás, entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito dolorosa, nenhum desses colegas sai igual, por isso que eu estou dizendo. Então, se nós não vamos sair iguais, Luiz, nós vamos sair melhores disso, como pessoas, como gente que não tem vergonha de dizer que teve medo,
que não tem vergonha de ter chorado várias vezes, como eu chorei, não porque eu fiquei doente, mas pelos doentes que se foram, pelas famílias que me abraçaram e disse: eu preciso vê-lo, e eu tenho que dizer: não pode, como muitos colegas disseram, né? Para aqueles que não puderam se despedir nesse despenhadeiro para o desconhecido, né, que a gente viveu. Então, assim, o mundo não pode sair igual, Luiz, não pode, né? Assim, eu acho que, assim, então, essa grande concentração de riqueza, ela tem que olhar para si mesmo de uma outra maneira, e ao dizer isso, eu não estou querendo aqui ser ingênua, nem idealista, nada disso, né? Essa altura da vida já nem me seria mais permitido, né, ser. Mas, enfim, eu tenho esperança ainda no homem, Luiz. Então, eu tenho esperança na ciência. Eu acho que nunca vi a ciência ser tão respeitada, né? Quer dizer, menos no Brasil, né, Luiz? Porque aqui a gente diz uma coisa e é feito outra, né? A gente diz: olha, não vale a pena usar esse remédio já mostrou que não presta para nada. E eu te digo, cada vez que eu vejo, ingenuamente, como eu vi, porque me foi trazido pessoalmente, no Rio de Janeiro, eu vi por filme lá no Nordeste, as pessoas recebendo aquele saquinho, quando vão na consulta, igual bala de Cosme e Damião, e dentro, colocado, um vermífugo, ivermectina, né? Eventualmente Anita junto, 1 ou 5 comprimidos da famigerada, né? Enfim, da droga da esperança, que já foi droga da esperança e agora não é mais, né? Um comprimido de zinco, uma vitamina C, e aquilo é entregue como se fosse um presente ou um passaporte para a cura para as pessoas. É muito triste, Luiz, é muito triste. E você fica imaginando que isso não aconteceu em outros locais onde o nível de educação e de massa crítica, digamos assim, seja melhor do que o nosso. É muito triste isso. Eu acho que uma coisa que a pandemia escancarou no mundo inteiro e no Brasil, principalmente, é o grau de desigualdade que a gente tem em tudo. Mas no acesso à saúde, você está falando de Manaus, eu tenho experiência própria de ter tido em 2014 que montar uma estrutura de saúde em Manaus para atender a Copa do Mundo, e não existia um número mínimo de ambulâncias UTI que eu pudesse contratar, eu não estava pedindo de graça. Eu ia contratar ambulâncias, eu tinha que contratar obrigatoriamente ambulâncias UTI para atender os jogos. Eu precisava de 6 ambulâncias UTI. Não existiam 6 ambulâncias UTI em Manaus. Eu tive que levar do Rio de Janeiro, acredite se quiser. Foi uma viagem de 6 dias de uma tropa que levou a ambulância por terra, depois por barco, porque não existiam ambulâncias UTI em Manaus em 2014. E aí eu tenho colegas que trabalham, fiz amigos em colegas que trabalham lá, e a situação não tinha mudado muito, né? Então, quer dizer, essa desigualdade que a gente finge não ver, porque não dá para acreditar na capital de um estado não ter condições de atender minimamente, né? Não dá para acreditar. Mas, por outro lado, Luiz, eles conseguiram, né, de alguma maneira, né, é um exemplo, digamos, né, a outros, né, eles conseguiram segurar, né, e é possível, né, isso é uma conjectura, assim, para os médicos que estão aqui participando, né, que certamente é uma angústia de muitos de nós. Quer dizer, Manaus é hoje talvez o local, como Rio de Janeiro também, de certa maneira, Luiz, que nos leva a pensar de que talvez no Brasil nós não precisemos, para alcançar a chamada imunidade comunitária ideal, né, a herd immunity, né, talvez nós não precisemos dos 60%, Luiz. A nossa população é muito diversa. O que nós precisamos é fazer o que não fizemos até hoje, que é testar. Nós precisamos testar, nós continuamos testando 2 por 1000. Entendeu? Isso não pode continuar assim. A gente ter teste positivo na proporção que a gente tem dentro do volume de teste mostra que a gente só testou positivo praticamente, né? Os números de casos identificados estão muito perto da margem de erro do teste, ou seja,
Eu só testei quem estava doente mesmo, não teve dúvida disso. A gente não Por fez nenhum teste fora disso, muito Por pouca outro, coisa. A exato, é margem é muito muito pequena que pouco, né? sobrou. Você imagina 2 por 1.000, Luiz? Por outro É. lado, né, os estudos que estão sendo feitos, né, em determinadas regiões, né, estão revelando que já há um percentual, digamos assim, de pessoas que estão, entre aspas, imunizadas, né? Então, assim, eu fico me perguntando, é outra conjectura, se nós não estamos começando, em algumas áreas, a diminuir o número de suscetíveis. Entendeu, Luiz? Essa é uma reflexão para a gente ter, né? E para os epidemiologistas quebrarem a cabeça aí, né? Então, por isso é que eu acho, clinicamente, eu fico pensando, vendo tanto e vendo esses números todos, converso com o pessoal, né? Assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro, Luiz, para nós que fazíamos até há 2 semanas atrás 1.100 pedidos no CISREG, que é o Sistema de Regulação, para internar pacientes com suspeita ou confirmado de Covid, e agora nós temos 100, 98, 100. O que aconteceu no Rio de Janeiro? O que houve? Entendeu? Então, assim, eu não sei responder isso. Não sei. Não sei As responder. curvas, as curvas de isolamento com certeza não respondem a isso, né? Claro A que gente não. não. Claro Essa que não. seria a resposta óbvia. Todo mundo ficou em casa, por isso controlando. Não foi isso que aconteceu. Não, Então, essa explicação não quem serve. ficou em casa, Luiz, justifica que são as classes mais favorecidas, as classes médias, altas e pessoas mais abastadas, essas reduziram os leitos privados. Então, a gente consegue entender. Mas, na verdade, né, até os hospitais de campanha administrados pela rede DOR privada, que, aliás, funcionam muito bem, né, têm resultados de taxa de curados e de egressos e tal comparáveis à rede privada, então provando mais uma vez de que a diferença está realmente na equipe de saúde. A mesma coisa vai acontecer no Hospital da Fiocruz, Luiz, onde nós fizemos uma seleção para contratar pessoas muito rigorosa, né? E no Hospital da Fiocruz também, nós não estamos com a capacidade toda, porque não há essa pressão de demanda. Então, alguma coisa nós ainda não sabemos responder no Rio de Janeiro, entendeu? E assim, o que explica? Então, é isso. Mas, de Brasil é qualquer complexo, jeito. Luiz. Brasil não Não, é para amadores, Luiz. não, e essa frase, uma vez, aquela vez que eu lhe liguei, a minha dúvida inicial nessa complexidade é muito mais básica do que isso. Quer dizer, qual o impacto do Brasil com as taxas de tuberculose que tem numa doença pulmonar como essa? Né? Que a gente sabe hoje em dia que isso era uma preocupação que eu tinha até mais lá atrás, porque a gente só pensava nessa doença como uma doença que afetava o pulmão. Eu falei assim, gente, isso ficava na minha cabeça. Gente, o Brasil é campeão de tuberculose. Como é que vai ser quando chegar no Brasil? Quer dizer, vai bater no pulmão doente. Uma catástrofe. Vai bater no pulmão doente. Nós já temos os dados, Luiz. A tuberculose foi duramente atingida por essa epidemia. Por mais que os serviços de referência, como o meu, tenham se preparado, nós nos preparamos. Então, nós preparamos a equipe, nós liberamos remédio para mais tempo para os doentes, para que eles não precisem se deslocar para vir buscar. Nós autorizamos que alguém da família viesse em nome daquele doente, nós dividimos as equipes, nós treinamos a farmácia, enfim, mas nem todos puderam fazer isso. E o fato é que, na verdade, houve 40% a menos de diagnóstico e de exames feitos para tuberculose no Brasil. Isso é um impacto para uma doença que tem 70 mil casos novos a cada ano e que deu, inclusive, uma pequena aumentadinha nesses últimos anos, como você sabe, que ainda cursa com uma mortalidade alta, Luiz, 4.500 óbitos por ano, de uma doença que é virtualmente curável em 100% dos casos, se tratado adequadamente. Então, o impacto da epidemia sobre a tuberculose, bem como sobre os pacientes com câncer, nós sabemos que foi duro, o impacto foi duro, não foi só porque suspendeu cirurgia eletiva, foi para diagnóstico, acesso aos métodos simples de diagnóstico. A gente conversou com a doutora Vânia Sonderman, aqui do CEPEM, né? Especialista em diagnóstico de mama. Ela está apavorada com o que vem por aí no segundo semestre, né? Eles não conseguiram atender a demanda habitual, vamos dizer assim.
E só que vai ter a demanda esperada do segundo semestre, mas somando com essa que ficou represada, eles falaram: não sei como é que a gente vai conseguir dar conta para correr atrás desse prejuízo, vai ser muito difícil. E isso eu estou falando no serviço privado, imagina no serviço público, que o diagnóstico, quer dizer, já estava defasado. Exames preventivos, câncer de colo do útero, as doenças comuns, Luiz, né? Doenças comuns que são facilmente controláveis pelas condutas preventivas, né? Então, assim, foi muito ruim, sim. Bom, enfim, quero te agradecer muito. Estamos chegando aqui no final, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, eu preciso salvar essa live. Já vou avisar que a live vai estar salva no GTV do perfil e também vai estar salva, eu estou colocando a live agora no YouTube. É o formatozinho compridinho, não tem jeito, mas pelo menos quem não tem Instagram pode assistir pelo YouTube lá no meu canal, no DR Luiz Fernando Corrêa. A live também vai para lá como um vídeo normal e, enfim, até mais fácil ser replicado eventualmente. Então, eu quero te agradecer muito, Margarete, pela possibilidade de falar para a gente, por essa franqueza, pela abertura de contar e ter essa grandeza de contar tudo isso, porque... Prazer. E a gente tem que te agradecer como brasileiro, apesar de eu não estar nesse momento no país, eu tenho que te agradecer em nome dos brasileiros por tudo que você tem feito nesse combate, não só o combate à doença, mas o combate à praga da desinformação. O seu trabalho é fundamental para o Brasil. Estamos tentando, né, Luiz? Mas o que eu tenho que dar fazer esse agradecimento em nome de quem pode. Dizer, olha, está todo mundo dependendo da sua informação, a sua voz é esperada pelas pessoas quando elas querem saber alguma coisa. Quero te agradecer muito por esse trabalho. A gente tenta, né, Luiz? Tem que dizer a verdade. Doa quem doer, né? Sim, estou sendo lembrado aqui pela minha namorada de que hoje é o Dia dos Namorados para todo mundo, desejando um bom Dia dos Namorados para todos nós. Vamos tomar um vinhozinho. Agora que eu já tenho o paladar de volta, Luiz, o vinho já está pronto para ser aberto. Tchau. A gente vai fazer aqui um Dia dos Namorados em casa, todo mundo junto, porque está filha com o marido, filho com a namorada, então vai ser uma comemoração em conjunto. Não vai dar para ser muito, não dá para ser mais tão nada de muito beijinho, hein, Luiz? Não, pode deixar. Tá todo mundo aqui, Acho que a família está isolada aqui há muito tempo. A gente está brincando de eremita. Não, e você já teve, você já está imunizado, né? Eu estou imunizado, é verdade. Eu passei por esse sustinho no início de março e, enfim, foi... Você já tem IgG? Você já está com IgG? Não sei, não fiz sorologia, não. Eu fiz só o PCR. Segunda-feira, última informação. Segunda-feira eu vou doar plasma. Aí, olha só. Vou no Hemorrio. Nada mais justo do que você usar o seu plasma, que, afinal de contas, a pesquisa existe também por sua força de trabalho, por sua persistência. Eu espero. Eu sei disso desde o início. Eu espero ser aprovada, né, Luiz? Não sei ainda. Vou fazer os testes segunda-feira. Já está agendado. Vai ser aprovado, já ganhou a estrelinha. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Bom, gente, vamos terminar por aqui. Tchau. A gente está de volta amanhã para conversar de coronavírus. E obrigado de novo, Margarete, por sua presença. Ela é muito importante para todos nós. Obrigada. Tchau, gente. Beijo do Doc para todo mundo.